da água. A água é essencial para tudo, para toda a gente. Já se fala há 70 anos da barragem, mas quanto mais depressa isto se avançar, mais depressa nós resolvemos as nossas vidas. Não podemos fazer obras, vamos estar a investir dinheiro que vai para o chão. E as nossas vidas continuam em stand-by. Por isso é bom que isto se resolva de uma vez por todas, que venha a barragem. O projeto prevê que toda a aldeia, onde está situada a aldeia, fique debaixo d'água, ou seja, haveria a destruição da aldeia. Dona Paula, não se preocupe, a barragem nunca vem. E também criar um pouco dessa ilusão. Nós temos que correr os nossos riscos. Porque não queríamos que a barragem seguisse, não é? Porque não temos benefícios nenhuns. Acho que não temos benefícios nenhuns para a barragem de Caimondinho. Portanto, para nós acho que é para nos prejudicar a saúde e tapar-nos a nossa natureza que nós temos, que é uma coisa muito bonita. O único interesse que move esta subida de cota da 139 para a 152 é o interesse do desenvolvimento turístico, que é aquilo que menos vantagens traz às populações locais e ao país como um todo a longo prazo. Havia algumas 7 tabernas, todas tinham gente. E agora este é este só e às vezes não tem ninguém. À cota da barragem, houve pessoas que foram embora e agora continuamos na mesma, não é? Isto com estes atrasos. Não creio que uma barragem aqui, que tenha somente os painéis fotovoltaicos, venha trazer turismo aqui. Onde houver água, há mais turismo. Aparece mais gente, não é? Se eu aqui consigo mantê-la, lá acho que ainda vou conseguir manter melhor. 80 albufeiras de norte a sul permitem acumular até 3 vezes o consumo anual de água no país. Enquanto a União Europeia aposta no restauro ecológico dos rios, faz sentido que Portugal esteja a construir novas barragens? A questão ambiental é que, neste momento, está a impedir que seja feita a barragem, porque, de facto, a declaração de impacto ambiental que foi feita em 2022 foi declarada nula. Não foram tidas em conta outros aspectos, como o impacto que a barragem vai ter na zona de proteção especial de Monforte, aqui perto, e também na Zona Especial de Conservação do Cabeção, que são 2 áreas protegidas que confinam com a área de regadio, com a área de influência da barragem do Pisão. A água que existe atualmente nas 3 barragens que abastecem a população são mais do que suficientes. Abastecem o distrito de Porto Alegre, que tem cerca de 105 mil habitantes e tem vindo a diminuir a população ao longo dos anos, e a tendência é de diminuir a população, ou seja, aquilo que se pensa é que poderá servir é o regadio e os problemas também poderão advir desse regadio. Nós temos que construir mais barragens? Eu digo que sim, temos. Portanto, haverá mais barragens a construir. Agora temos que saber quais e com que dimensão. Eu diria que nós em Portugal temos 3, 4 barragens que são incontornáveis. Que é a barragem de Girabolhos na bacia do Mondego. Ela já pensada no passado, ela seria uma barragem com fins múltiplos, mas também para mitigar as cheias em Coimbra. A barragem de Fagil, no fundo, aumentar o volume dessa barragem para, no fundo, adaptar a barragem àquilo que é a mudança dos cenários do clima, do regime de precipitação. Aqui no Tejo, no Alvito, para garantir um caudal ecológico, ambiental, para os ecossistemas e também para o conjunto de usos. Depois também no Algarve temos a barragem do Alportel, Tavira, uma barragem com 2 fins, uma reserva de água estratégica, ao mesmo tempo seria minimizar as cheias do Rio Gilão em Tavira. O argumento que muitas vezes temos, essa obra já estava pensada há não sei quantos anos. Mas temos que avaliar a obra que estava pensada há não sei quantos anos com base na nossa estimativa do clima
para o futuro e dos usos que existem para o futuro, porque temos que também depois decidir como é que vamos financiar esse custo. Faz sentido que seja o Estado a fazer esse financiamento, porque é um benefício proporcionado a toda a sociedade, mas depois há outros benefícios que são benefícios privados, dos utilizadores diretos dessas infraestruturas. E aí, esses utilizadores diretos terão que participar na construção, nos custos de construção dessas barragens. É um paliativo, não é? Porque se nós vamos ter menos água no futuro, não é? Vamos ter menos água para aplicar nos transvasos, porque depois faz falta nas bacias de origem. Os espanhóis têm os problemas que têm com o transvase Tejo Segura, que nunca foi usado na sua plena capacidade, porque os agricultores do Tejo também não querem. Permitir a conexão entre bacias hidrográficas, vamos ter o transporte de predadores, de espécies exóticas, portanto diminui o património genético. Vamos ter também uma degradação da própria qualidade da água. Não era nada disto que devíamos estar a falar. Aliás, de acordo com a União Europeia, nós devíamos estar a falar de melhorar a saúde dos nossos rios. Com rios com melhor fluxo, com mais espécies, portanto, estamos a fazer o quê? E será que os agricultores, ou os utilizadores, a nível do ciclo urbano da água, estão disponíveis a pagar mais 5, 6, 7 vezes pelo preço da água, que vai custar a mais nestas condições? A agricultura é, de longe, o principal consumidor de água em Portugal. Capta 70% do volume total. Segue-se o setor urbano com 13% e o industrial com 5%. O resto deve-se à energia, à pecuária e ao golfe. Até 2040, ou seja, nos próximos 15 anos, estão previstos mais 120 mil hectares de regadio. A questão que fica é se, no meio de tanto crescimento, é possível equacionar uma redução da procura de água. A Quinta da Cholda fez em 2023 100 anos que foi adquirida pelos meus bisavós. Tem basicamente esta zona do campo onde produzimos cereais, basicamente milho, de regadio, e temos depois uma área florestal nas montanhas. E estamos aqui também nesta zona onde produzimos outras culturas, mas que são culturas para ajudar o milho a ser cada vez mais uma cultura com menos impacto no modelo agroecológico que estamos a tentar lançar. Aquilo que nós estamos a observar é que neste modelo cada vez precisamos regar menos. Nós gastávamos cerca de quase 1000 litros para produzir 1 quilo de milho. Hoje estamos já à volta dos 300 e penso que eu tenho muita esperança de chegarmos aos 250, 260 litros ou menos por cada quilo. E muita desta água é a água da chuva que estamos a contar, quando a gente rega quando não chove. Para nós também é fundamental a produção de matéria orgânica para melhorar o solo. À medida que eu vou melhorando o solo, eu consigo fixar água. Nós estamos hoje aqui numa fábrica de água. Portanto, aquilo que nos interessa, como chove pouco, mas chove muito cada vez que chove poucas vezes, é introduzir toda esta água. Porque é a água que nos vai abastecer o lençol freático, de onde nós depois retiramos água no verão. Chegamos à conclusão que não é por pôr muita água que produzimos mais. Temos que pôr a água correta na necessidade da planta. E esse tem sido o nosso trabalho nos últimos 20 anos. Perceber quanto é que esta planta precisa hoje. E para isso temos sensores, temos estações meteorológicas, temos satélites, temos drones que fazemos com que todas as semanas todos tenhamos informações para tomar decisões acertadas. Para quê? Para gastar menos água, para utilizar a água de forma eficazmente favorável. Hoje, por exemplo, uma seara de trigo aqui pode produzir 4 a 5 toneladas por cada hectare, uma seara de milho regada pode produzir 15, 20 toneladas. Mas o que estamos a ver é que quanto mais quilos eu produzir com a mesma água, no fundo, menos impacto eu tenho.
A nossa horta tem uma camada de palha por cima. Isto chama-se mulching, é uma técnica que é usada para reduzir a evaporação de água no verão e para a terra não ficar tão fria durante o inverno. Isto é muito simples, mas ajuda a reduzir a quantidade de água necessária. Também não temos nada muito intensivo de consumo de água aqui. Temos culturas que se adaptam perfeitamente ao clima local. Posso dizer que no verão tivemos tomate, pimento, agora no inverno temos as couves. Não estamos a fazer nada que não faça sentido para o nosso clima. E isso também é importante. A água invisível é a água que é utilizada para produzir as coisas que não gastam água na nossa utilização. Por exemplo, toda a gente fala sobre fechar a torneira quando lavamos os dentes ou tomar banhos mais curtos, porque aí nós estamos a ver que a água não está a sair. Mas a maior parte das pessoas não sabe que uma t-shirt consome muitos litros de água a ser produzido. Ou quem diz uma t-shirt diz um telemóvel, diz um tijolo, diz tudo o que nós consumimos precisa de água para ser produzido. E o problema não é necessariamente a água que é utilizada nessa produção, mas aquela que depois, quando volta ao ciclo da água, já está contaminada. E isso é um problema muito grave. Nós, a brincar, não temos noção, mas umas calças de ganga são entre 8 a 12 mil litros de água. O algodão é uma fibra que requer muita água para ser produzida. Uma simples t-shirt, podemos estar a falar de milhares de litros de água. Portanto, é importante fazermos um consumo um bocadinho mais consciente. Portugal, em 30 anos, construiu 180 mil quilómetros entre conduta e coletores. É um número impressionante isto. Dá para ir ao Japão e vir 18 vezes. Concluímos que em Portugal se perde na Baixa, sobretudo, cerca de 175 milhões de metros cúbicos. E um metro cúbico de água são 1000 litros. Estamos a falar de 7,7 piscinas olímpicas por hora, que são perdidas em Portugal continental. A rede tem um período de vida útil de 50 anos e, portanto, isto significa que, em média, seria bom reabilitar a rede 2% ao ano. E, portanto, é tão mais grave não haver reabilitação quanto mais idosa é a rede. Quando nós estamos a poupar água, não estamos só a poupar o recurso água, estamos a poupar a energia. E a fatura de energia, como disse há bocado, é a principal componente do custo da água. Na cidade do Porto, até baixaram a tarifa da água. Porquê? Porque conseguiram, na origem, ir comprar muito menos água, porque a eficiência era muito maior. A água mais cara que a gente consome é a água da torneira, não é? Que precisa uma série de infraestruturas para chegar a casa e depois um tratamento. Eu considero que o preço que atualmente pagamos pela água é estupidamente barato já agora. Sobretudo se comparado com o que uma pessoa paga por isto, não é? Eu acho que isso deveria mudar progressivamente. Naquelas coisas que são básicas nas habitações, que é a energia, o gás, as telecomunicações, a água, etc., o custo da água representa cerca de 12% destes gastos todos. E, portanto, para uma coisa que é tão fundamental, não me parece que seja exagerado. E é um serviço que, em média, pensando em Portugal continental, custa à volta de 1,3 euros por metro cúbico, ou seja, 1000 litros de água. Eu faço esta comparação, muito embora o café tenha aumentado o preço, é verdade, mas 1000 litros de água é menos do que 3 cafés. A grande maioria dos municípios, que têm menos utilizadores, cobra muito abaixo do preço efetivo do serviço. Portanto, há, no fundo, uma cobertura de gastos muito abaixo do preço. Para esses, a água tem que aumentar, o preço da água teria que aumentar. Só se poupa o que se paga. É metade para regular, em particular nos anos mais secos, que é no setor urbano, que é a agricultura. O país tem que pensar sobre isso. Se nós, por um lado, queremos manter uma diversidade muito grande da atividade agrícola, é bom que o preço da água não seja uma discussão. E, portanto, é bom que se mantenha um preço que seja possível que todos os agricultores consigam manter uma atividade extremamente diversificada, até porque está provado que qualquer investimento público que exista a nível da água, nós temos uma carga fiscal gigantesca e essa carga fiscal é a garantia do retorno do investimento. Se a agricultura é um negócio e se queremos que isto seja competitivo internacionalmente, e se é para ganhar dinheiro, e se é para gerar exportações e valor acrescentado e 30 por uma linha,
Tem que fazer isso com base em custos reais dos fatores produtivos utilizados. Portanto, também não é aceitável nós acharmos que vamos basear um modelo de negócio agrícola em água subsidiada pelos contribuintes. O custo na água tem de incluir os custos ambientais e de escassez. Ora, nós num cenário em que a escassez é cada vez maior, o preço da água devia ser cada vez mais alto, porque o custo de escassez é cada vez mais alto. Nós no Algarve estivemos em outubro de 2003, à beira, tivemos na pior situação de sempre. Nunca estivemos. A porcentagem de água nas albufeiras da ordem, tomem nota, 24%. Tínhamos água para 5, 6 meses, não mais do que isso. Felizmente, o ano que passou, tivemos um conjunto de tempestades que permitiram recuperar as nossas albufeiras, mas de facto tivemos na pior situação de sempre. Hoje em dia nós não precisamos de mais estudos. Nós neste momento precisamos de execução de obra. O governo anterior, em março de 2025, anunciou o projeto Água que Une. Eu diria que há aqui 3 grupos de medidas do lado da eficiência, do lado da resiliência e do lado da inteligência. Prevê grandes obras hidráulicas, quer do ponto de vista da construção de barragens, quer a nível de distribuição de água para a agricultura, etc. E está muito vocacionada para a agricultura intensiva, embora tenha também uma componente, que é uma componente importante, que é o aumento da eficiência hídrica. Portanto, prevê uma diminuição das perdas a nível da agricultura e também a nível do ciclo urbano da água. Identificamos como uma previsão de aumento da procura de água até 2040 de mais 26%. Temos uma expectativa, de acordo com as alterações climáticas, os cenários que estão feitos, uma expectativa de uma redução de disponibilidades em Portugal, em média 6%. E a resposta que damos a isto na estratégia Água que Une é: vamos aumentar o consumo 26%. E eu digo, mas como? Então, se nós estamos num cenário em que cada vez vamos ter menos água, a nossa resposta é: vamos arranjar maneiras de consumir cada vez mais água. Não consigo conceber que isto seja a melhor estratégia para o país. O país, no final disto, vai estar muito mais bem preparado. 2 números. Vamos poupar em água que perdemos cerca de 320 milhões de metros cúbicos e vamos acrescentar água nova, cerca de 1.200 hectómetros cúbicos. Algumas das ideias que estejam na estratégia Água que Une podem não avançar. Nós podemos chegar à conclusão que não vale a pena. 2030 está já aí. E aquilo que me entristece sempre foi: eu tive secas em 2003, 2005, 2017. Tive sucessivas secas e não vi nada acontecer de novo. Aquilo que eu gosto sempre de dizer é: então agora vamos lá ver no território o que é que já está a ser implementado para chegarmos a estas metas. Paulo, sabemos todos que a têxtil tem um consumo de água elevado. A questão aqui é como é que minimizam o impacto, quais são as práticas de eficiência hídrica que vocês adotam e que acham que são mais relevantes? Na realidade, nós somos um grande consumidor de água, tem a ver com as várias etapas que existem nos processos produtivos. Como tal, nós temos implementado um conjunto de medidas ao longo dos anos para minimizar esse impacto, nomeadamente equipamentos mais eficientes, nomeadamente a otimização dos processos e, acima de tudo, apostar muito na reciclagem para não ficar dependentes da natureza. Reciclagem aqui significa o quê? Imagina, nós estamos a preparar, atingir e acabar todos estes processos, como dissemos anteriormente, levam a água. Há de haver uma descarga que nós chamamos o efluente e nós fazemos a catalisação de todos esses processos ao nível da água. Nós mandamos para uma estação de tratamento de águas da Riopel, faz essa reciclagem e volta a colocar novamente o processo. E hoje conseguimos recuperar 54% do que a fábrica consome, nós reaproveitamos novamente para o processo. Acrescento que 1% do nosso consumo provém das águas pluviais. E, portanto, é possível quantificar a poupança que está a ser conseguida, quer em termos de números absolutos, de litros e de percentagem de utilização? Olha, eu posso dizer que a temática da reciclagem da Riopel começou há 25 anos atrás. E desde esse momento até ao dia 2, nós conseguimos recuperar cerca de 9,5 mil milhões de litros
Foram 9,5 mil milhões de litros que deixámos do lado da natureza. Era a quantidade de água que servia para abastecer Famalicão durante 1 ano e 2 meses. Normalmente a seca não aparece as hectares, não é? Nós vamos sempre beber água, portanto, as hectares, aquele volume de água é mais ou menos certo e estamos ali um potencial enorme para, no fundo, para usos potáveis. Seja para consumos, digamos, urbanos, piscinas municipais, lavagem de ruas, rega de jardins, etc., como também para atividades agrícolas ou turísticas. A utilização de águas residuais tratadas se representa não mais do que 1,5% no total da água que é utilizada. Mas eu creio que no final deste ano este número já vai mais que duplicar. Há um objetivo de chegar aos ordens 15, 20% em 2030. Neste momento já reutilizamos no Algarve 3 milhões de metros cúbicos, que é um bom número. E queremos chegar ao final do PRR, que é para o ano, reutilizamos 8 milhões de metros cúbicos. Obviamente o grande utilizador é mesmo o Campos de Gol. Portugal é em grande parte banhado pelo oceano, que aumenta a dimensão do território, atrai a população e fomenta a economia. Com a diminuição do recurso em terra, faz sentido captar mais água no mar? Na ilha de Porto Santo já existe uma central dessalinizadora desde os anos 80. A próxima será no Algarve e vai ter grandes dimensões. Nós vamos captar água do mar ali adiante. Um bocadinho mais adiante é a Pedra do Valado, um parque natural. Um bocadinho mais atrás é o Parque Natural da Ria Formosa e vamos aspirar água do mar. E ao aspirar água do mar, necessariamente vamos destruir micro-organismos, vamos destruir juvenis que não entram na tubagem, mas são sugados até determinado ponto e são maltratados por este processo. Isto é um dano físico. Depois essa água tem que caminhar por cima desta falésia, por dentro desta falésia e percorrer a distância até chegar ao sítio onde vai ser construída a fábrica de água. Não sabemos se esta arriba suporta essa intervenção, ninguém sabe. Quando chegarmos lá acima à fábrica, retiram-se os sais, concentram-se e produz uma salmoura pesada, cheia de sal, a uma quantidade muito superior àquela que está na água do mar, e esse efluente vai ter que ser devolvido ao mar. Vai ter impacto ao nível das populações de animais e de plantas que vivem naquela água e vai ter impacto ao nível da temperatura da água e provavelmente daqui por uns tempos os pescadores desta zona, que é uma das zonas mais ricas em peixe importante, vão descobrir que afinal já não têm peixe para pescar. Esta água, conforme as informações nos são dadas, pode ser entre os 10% ou os 30% do consumo doméstico. Pronto. Mas isso é mínimo para o problema do grande consumidor de água, que é a agricultura, não é? E quem é que vai pagar o preço desta água mais cara? Vai ser o consumidor doméstico, porque se diz que ela é para consumo doméstico. A dessalinizadora no Algarve não é uma solução para a falta de água do Algarve de todo. A quantidade de água que esta central dessalinizadora, que esta fábrica de água, conseguirá produzir a partir da água do mar no pico máximo da sua capacidade prevista, não chega para compensar as perdas em água própria para consumo humano nas redes de abastecimento urbano. Dizer que a central de Sales é uma espécie de uma apólice de seguro. Isto é, nos anos mais secos temos ali uma garantia para que não falte água à região do Algarve. É uma solução óbvia, sobretudo porque ela vai ser complementada com também uma melhor gestão dos aquíferos daquela zona e também com uma nova captação de água no Pomarão. É uma componente de uma solução integrada. O volume de água que vai ser produzido pela dessalinizadora vai permitir, de alguma forma, libertar água de outras origens, estou a pensar, por exemplo, em Odeleite, para serem utilizadas na agricultura.
É muito caro produzir água através da dessalinizadora. Portanto, é muito mais barato captar água em Odeleite, tratá-la e distribuí-la do que captar água do mar e fazer a dessalinização. E, portanto, só vamos fazer a dessalinização porque precisamos da água de Odeleite para outros fins. E por isso aquilo que nós dizemos é, não deve ser só o consumidor urbano a pagar os custos da dessalinização. Tem que haver uma repartição por todos os utilizadores de água. Essas atividades económicas que vão usar essa água podem pagar a água ao preço que ela vai custar? Se sim, então avance com a dessalinizadora. Não tenho nada contra. Isto tem um limite, ou seja, nós não vamos continuar a construir desalinizadoras no Algarve só para aumentar, para satisfazer os usos crescentes de água. Actualmente la demanda es de 47.000 metros cúbicos día. Para dar esa producción se requiere captar agua de mar en torno a unos 95.000 metros cúbicos al día. Y se estima que para el 2027 la ciudad de Almería se abastezca únicamente de agua desalada. La desalación en la provincia de Almería es muy importante porque nos encontramos en la provincia más árida de toda la península. Entonces, contar con desaladoras es fundamental para asegurar el abastecimiento ya no solo del consumo humano, sino para el uso agrícola. A pesar de ser una provincia con unos recursos hídricos mínimos, Almería es la despensa de Europa. Temos tido um problema que é tentar copiar os espanhóis. E, portanto, os espanhóis fizeram aquela agricultura toda das estufas em Múrcia, em Almeria, etc. E, portanto, nós quisemos ir atrás, porque aquilo tinha um valor acrescentado muito maior que a agricultura tradicional. A única solução que impede que a corda rebente é fazer uma transição suave através de uma modificação gradual da agricultura para adaptar às condições que vêm aí. Nós temos duas formas de captar água, ganhar água, e que não vemos é quando fazemos reflorestações, quando plantamos árvores e quando pomos em prática todas as medidas que me levem ao aumento de matéria orgânica. A primeira prioridade é sempre usar a melhor água que nós temos, é apostar na eficiência. E depois sim apostar do lado da oferta, novas barragens, interligar sistemas, usar as águas das hectares, ir ao mar, potabilizar a água do mar. Onde há água, nós conseguimos coesão do território, nós conseguimos agricultura competitiva, nós conseguimos levar também renovação geracional a esses territórios. Nós temos recursos hídricos. Aquilo que precisamos é de saber gerir, saber utilizar e, sobretudo, ter uma visão estratégica. Eu tenho que planear futuro. A água é tão vital quanto vulnerável. Adaptar às novas disponibilidades os nossos consumos, seja nas áreas urbanas ou nos campos agrícolas, não é sequer uma opção, é inevitável e já está a acontecer. O futuro dos recursos hídricos implica, no entanto, que compreendamos o seu valor único, porque não há mais água do que a que existe no planeta e depende de cada um de nós garantir que chega para todos.